Dizem que o ser humano é a espécie mais inteligente da Terra. Mas observando o mundo de hoje, a dúvida é inevitável. Será que ainda somos? Vivemos na era mais tecnológica da história e, paradoxalmente, na era da mais profunda ignorância coletiva. O mundo nunca teve tanto acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, nunca esteve tão cego diante dele. A cada década, os estudos confirmam: o QI médio global está em queda. O raciocínio abstrato, o pensamento crítico e a capacidade de concentração estão declinando. E, enquanto isso, a cultura da idiotização avança silenciosamente, transformando mentes brilhantes em sombras distraídas. Nunca foi tão fácil parecer inteligente e tão difícil de fato ser. O filósofo Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, alertou que o homem seria destruído não pela censura, mas pela distração. E é exatamente o que vemos. Não vivemos sob o peso da repressão, mas sob o entorpecimento da superficialidade. Não é o medo que nos paralisa, mas a anestesia digital. O império da idiotização não chegou com exércitos, chegou com entretenimento. Chegou com telas, risadas rápidas e dopamina instantânea. A humanidade está sendo lentamente hipnotizada. E o mais assustador é que ninguém parece notar. Afinal, quem quer acordar de um sonho confortável, mesmo que esse sonho esteja nos levando ao abismo? As redes sociais, que um dia prometeram conectar o mundo, hoje moldam o pensamento humano. Não mais pela razão, mas pelo impulso. Não mais pelo diálogo, mas pela polarização. Os algoritmos não querem que você pense, querem que você reaja. E quanto mais você reage, menos você reflete. Cada curtida é uma microdose de prazer químico, e cada notificação é uma nova coleira invisível no pescoço da mente. O filósofo italiano Umberto Eco disse certa vez: com as redes sociais, a invasão dos imbecis se tornou global. Ele não se referia à existência da estupidez, ela sempre existiu, mas à glorificação dela. Hoje a ignorância não se envergonha de si mesma, ela é celebrada, ela viraliza, ela dá lucro. E é nesse ponto que o declínio do QI humano não é apenas um fenômeno biológico, mas cultural. Porque a burrice sozinha sempre existiu. Mas a burrice premiada, essa é uma invenção recente. Vivemos em um mundo onde o esforço intelectual é ridicularizado e o conteúdo vazio é monetizado, onde a paciência virou defeito e a reflexão virou tédio, onde o imediatismo se tornou virtude. Pergunte a uma criança de 10 anos quem é Sócrates, e ela provavelmente não saberá. Mas pergunte quem é o influenciador da moda, e ela dirá até o número de seguidores. Não é culpa dela, é o resultado de um sistema que substituiu sabedoria por popularidade. A lógica moderna é simples. O que não é viral, não existe. E o que não entretém, não vale. Mas o que acontece com uma civilização que troca sabedoria por distração? A resposta é assustadora. Ela se destrói por dentro. Não é preciso uma guerra, uma peste ou um cataclismo. Basta a lenta corrosão da consciência. Basta que as pessoas parem de questionar, de pensar, de se indignar. Basta que tudo vire espetáculo. A humanidade, então, se transforma em um público que aplaude a própria decadência. Nietzsche escreveu: os homens preferem querer o nada a não querer nada. E o que vemos hoje é exatamente isso. Uma sociedade que prefere a idiotização voluntária a encarar o vazio. Preferimos estar distraídos do que estar conscientes. Preferimos o conforto da alienação à angústia do despertar. O declínio do QI humano é o sintoma visível de uma doença invisível, a doença da superficialidade. Não é que as pessoas não consigam mais pensar.
é que não querem mais. Pensar dá trabalho. Pensar exige silêncio, exige solidão, exige desconforto. E o mundo atual odeia tudo isso. O silêncio é insuportável, a solidão é evitada, e o desconforto é medicado com dopamina digital. Estamos viciados em distrações. E como qualquer vício, ele cobra um preço: a nossa lucidez. Antigamente, a inteligência era uma forma de sobrevivência. Hoje é quase um fardo, porque pensar demais dói e sentir demais incomoda. E o sistema não quer indivíduos conscientes, quer consumidores obedientes. A idiotização é um projeto, não um acidente. A educação foi domesticada. A mídia foi corrompida. A cultura foi banalizada. E o pensamento foi terceirizado. Nunca houve tanto conteúdo no mundo e tão pouco conhecimento. Vivemos na era da informação, mas morremos na era da sabedoria. A cada rolagem de tela, perdemos um fragmento da nossa atenção, um grão da nossa alma, um pedaço do nosso tempo que nunca mais voltará. Carl Sagan, o grande astrônomo e divulgador da ciência, uma vez advertiu: nós criamos uma civilização profundamente dependente da ciência e da tecnologia, na qual quase ninguém entende nada de ciência e tecnologia. Essa é a ironia mais cruel do século XXI. Somos cercados por máquinas que não compreendemos, manipulados por algoritmos que não questionamos e entretidos por uma mediocridade que não percebemos. A inteligência humana está em declínio, não porque o cérebro está diminuindo, mas porque a curiosidade está morrendo. E uma mente sem curiosidade é uma mente morta, mesmo que o corpo esteja vivo. As novas gerações nascem imersas em tecnologia, mas órfãs de sentido. Sabem manusear um celular antes mesmo de aprender a falar, mas não sabem lidar com o silêncio, com o tédio, com o vazio. E quem não aprende a lidar com o vazio será eternamente refém do excesso. O futuro da humanidade, se continuar nesse ritmo, será uma distopia de mentes vazias em corpos conectados. Seremos uma civilização hipertecnológica, mas espiritualmente anêmica. Um mundo onde as máquinas pensarão por nós, e nós apenas obedeceremos. Pense nisso. A inteligência artificial cresce exponencialmente, enquanto a inteligência natural definha lentamente. E se um dia a máquina nos ultrapassar não em cálculo, mas em consciência? Se ela aprender a refletir e nós esquecermos como, a humanidade pode estar cavando o próprio túmulo, não com armas, mas com distrações. A idiotização é uma forma de controle mais eficaz do que qualquer ditadura já criada, porque o prisioneiro moderno não precisa de grades. Basta que ele esteja feliz em sua cela digital. E quando o prazer se torna a ferramenta de dominação, a liberdade deixa de ser um valor e passa a ser um incômodo. O filósofo francês Guy Debord chamou isso de a sociedade do espetáculo. Uma era em que tudo é transformado em imagem e o real perde o valor. Não vivemos mais as experiências, nós as exibimos. Não sentimos mais, performamos. Não buscamos compreender o mundo, buscamos curtidas. E no fundo a idiotização é isso, a transformação da consciência em performance. A mente humana virou um palco de distrações, e o pensamento, um produto descartável. Mas ainda há uma luz, mesmo que tênue. Há os que resistem, os que ainda leem, os que ainda duvidam, os que ainda preferem o silêncio à histeria coletiva, os que não se deixam domesticar pela enxurrada de informações sem sentido. Esses são os verdadeiros rebeldes da era digital, não os que gritam, mas os que pensam. Talvez o futuro da humanidade dependa deles, de cada mente que se recusa a ser convertida em estatística, de cada alma que escolhe permanecer desperta num mundo que adormece,
de cada voz que prefere a verdade à conveniência. Mas é preciso coragem, porque pensar hoje é um ato de rebeldia, e permanecer lúcido em meio ao império da idiotização é quase uma forma de resistência espiritual. Albert Einstein dizia que há duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. E quanto ao universo, não tenho certeza. Essa frase, dita há mais de meio século, nunca foi tão atual. Porque o problema não é a falta de inteligência, é o abuso da estupidez. Não é a ignorância acidental, é a ignorância escolhida. Vivemos em um tempo em que cada pessoa carrega no bolso mais poder informativo do que as bibliotecas da Idade Média. E ainda assim, as ideias parecem cada vez mais rasas. Porque o saber perdeu sua profundidade e virou um produto. E o que é vendido não é o conhecimento, mas a sensação de sabê-lo. É o simulacro do saber, o fast food intelectual. O conhecimento foi gamificado, o pensamento virou consumo. E o preço disso será alto. Quando o QI médio continuar caindo, quando a empatia for substituída pela ironia, quando o senso crítico for dissolvido no riso fácil, então talvez percebamos que o império da idiotização não precisou destruir nada. Nós mesmos entregamos tudo. Entregamos nossa atenção, nossa curiosidade, nossa autonomia. Entregamos o poder de decidir o que pensar e deixamos que as telas pensassem por nós. A história mostrará que não foi a falta de tecnologia que destruiu a humanidade, mas o excesso dela sem sabedoria. Que não foi a brutalidade, mas a distração. Que não foi o caos, mas a indiferença. Mas, enquanto houver um ser humano disposto a pensar, há esperança. Porque a mente é a última fronteira de liberdade que o sistema ainda não conseguiu colonizar completamente. E talvez o grande desafio do século XXI não seja inventar novas máquinas, mas relembrar como ser humano, reaprender a contemplar o tempo, a conversar sem pressa, a sentir sem medo, a pensar sem ruído. A humanidade, se quiser sobreviver, precisará fazer o caminho de volta. Não ao passado, mas à consciência. Precisará resgatar o que o entretenimento roubou, o valor do silêncio, da dúvida e da profundidade. Porque a verdadeira inteligência não está em saber tudo, está em questionar o que todos aceitam. E talvez o futuro ainda possa ser salvo por aqueles que não se deixaram hipnotizar. Por aqueles que ainda têm a coragem de olhar para o mundo e dizer: eu não aceito essa idiotização como destino. O império da idiotização é poderoso, mas não é invencível. Porque cada vez que alguém escolhe ler em vez de rolar a tela, refletir em vez de reagir, compreender em vez de julgar, uma pequena fagulha de lucidez se acende. E é assim que as revoluções começam. Não nas ruas, mas nas mentes. O declínio do QI humano é, no fundo, o reflexo do declínio da alma humana.